Olá, tudo bem? Mais uma vez juntos, agora para a gente compartilhar mais um sentimento da Palavra de Deus. Estamos aqui em Israel, nesse cenário aqui, cenário que nos traz à memória vários acontecimentos bíblicos, nessas ruínas aqui do templo. E eu quero falar do poder do sangue de Deus, do sangue de Cristo, né? O sangue de Deus não está errado não, viu? Lá em Atos fala o sangue de Deus, que Ele comprou a igreja. Mas vamos lá, do sangue de Cristo. Mas antes quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal, nos dê um like, compartilhe com os seus contatos, deixe os seus comentários aqui no rodapé, os quais são muito importantes para nós, tá certo? Bom, quando Abraão, lá no Monte Moriá, onde é a eira foi depois a eira de Ornã, onde está lá a mesquita de Omar, onde é o Santo dos Santos hoje. Quando Abraão ali, ele há quase 4.000 anos atrás, 4.000 anos? Não, 3.000 anos atrás, deixa eu corrigir, ele apresentou Isaque para ser sacrificado diante do Senhor, como uma oferta em holocausto, obedecendo a palavra de Deus. Deus proveu um cordeiro, tá certo? E aquele cordeiro ali salvou a vida de Isaque. Ou seja, aquele sangue que foi derramado ali salvou uma pessoa, tá certo? Então veja bem, há uma progressão aqui do poder do sangue, se nós formos verificar na palavra de Deus. Porque você vai ver o seguinte, na Páscoa dos israelitas, quando eles estavam lá no Egito, o Senhor mandou sacrificar um cordeiro para cada família. E aí, a gente vê que esse sangue que foi derramado ali na Páscoa, ele teve o poder de salvar uma família. Agora já não é mais uma pessoa, mas é uma família, né? Aí você vai ver o seguinte, quando o povo de Israel entrou na terra de Canaã, a terra prometida, lá nesse local, eles tinham que celebrar a festa da expiação, onde o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele entrava no Santo do Santo e sobre a tampa da arca, que é o propiciatório, ele aspergia ali o sangue. E aquele sangue que era aspergido ali tinha o poder de salvar uma nação inteira. A propiciação ali era feita para toda a nação de Israel. Chegando à plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, seu único Filho, a saber, o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue por nós, sangue de Cristo tem o poder de não só salvar uma pessoa, não só de salvar uma família, não só de salvar uma nação, mas Deus, através do seu Filho, fez provisão para o mundo todo. Ou seja, todos aqueles que se arrependerem, que confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que entregar sua vida para Deus, e recorrer ao poder do sangue, o sangue tem o poder de purificar, de justificar a todos que creem no seu nome. Poderoso é o sangue de Cristo, não é verdade? Eu não podia deixar de compartilhar ainda mais uma curiosidade aqui, algo interessante. Já que nós estamos aqui em Jerusalém, eu queria falar sobre algo em relação à Páscoa. Nós sabemos que em 14 de Abib, daquela época que Cristo morreu, que foi o dia que Cristo morreu, aquele dia era Páscoa. Os judeus estavam celebrando a Páscoa, enquanto que o verdadeiro Cordeiro de Deus, o Cordeiro Pascual, estava ali entregando a sua vida por mim e por ti, quando a sua vida estava sendo derramada para pagar o preço do nosso pecado, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus.
Bom, você vai ver que a Páscoa se encerrava, o sacrifício, justamente às 3 horas da tarde. 3 horas da tarde se encerrava aquele sacrifício ali que era feito da Páscoa. É quando o sacerdote imolava o cordeiro pascual. E aí você vai ver o seguinte, que Cristo morreu, e está registrado nos evangelhos, e não é à toa, tem um propósito e tem grande significado. Ele morreu justamente às 3 horas da tarde, ou a hora nona, como queira, porque a primeira hora é 6, com 9 dá 15, 3 horas da tarde, tá certo? Isso é registrado em todos os evangelhos. E aí, quando a Páscoa era encerrada, o sacerdote tocava o chofar. E esse toque do chofar, que era da trombeta, era ouvido ali em toda Jerusalém, como que está encerrada a Páscoa. E aí, com isso em mente, eu queria que você lembrasse de um detalhe. Lá em Êxodo, no capítulo de número 19, verso de número 16 até o 19, você vai ver que a voz de Deus, Êxodo 19, lá no Monte Sinai, do versículo 16 ao 19, quando Deus falou com o povo de Israel, a voz de Deus, ela veio em forma de trombetas, ou melhor dizendo, em forma de um chofar. Daí é que surge a crença, é que existe a crença, e que o chofar é a voz de Deus. Então, veja bem, quando o sacerdote tocava o chofar, é como se Deus estivesse falando através daquele toque. Você está me entendendo? Então, nós podemos entender claramente o significado das 3 horas da tarde. O chofar está sendo tocado em Israel. Então, para os israelitas, ou judeus da época que ouvia o toque do chofar, aquilo estava declarando que o cordeiro pascual já tinha sido imolado. Então, não muito longe do templo, em Jerusalém, na parte norte do Monte Moriá, Jesus estava ali na cruz, também sendo oferecido como Cordeiro de Deus. E ele deve ter ouvido o som do chofar. Pense, ele ouvindo o som do chofar. O chofar que lá em Êxodo era como se a voz de Deus. Para ele, o significado é está consumado, né? Ou seja, tudo está encerrado. A vida pode ser liberada, a vida ressurreta. A salvação está executada. Deus agora pode ter o quê? Outros filhos. E aí nós entendemos que o Senhor pagou um alto preço. E o preço que ele pagou foi a separação da sua comunhão com o Pai. Quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? A resposta não está ali, mas nós sabemos. É porque sobre o Filho estava o pecado da humanidade. E Deus e o pecado não podem se encontrar. E aí, naquele momento, o véu do templo se rasgou, de alto a baixo. Porque a salvação vem do céu para a terra, e não da terra para o céu. Por isso que é de alto a baixo. Lembrando que, até hoje, quando morre um primogênito de algum judeu, quando um pai judeu perde um filho primogênito, ele rasga as vestes, em sinal de luto e de tristeza. O pai também rasgou as vestes do templo, do lugar do Santo dos Santos. Mas sabemos que a vida de Cristo não foi derramada em vão. Através dele, muitos foram gerados e ainda estão sendo. João 1:11, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Deus abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.